Por isso que vale a pena fazermos as coisas para Deus. A Bíblia diz que quando vamos fazer, temos que fazer com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que, o que estamos fazendo, fazemos pela fé e com fé. A irmã cantou o hino 186, pela fé que uma vez nos foi dada. A Bíblia diz que a fé remove montanhas. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. É ter fé, é acreditar que Jesus vai fazer a obra. Eu estou acreditando que Ele vai fazer a obra neste lugar. Que almas, muitas almas virão. Pessoas que precisam se encontrar com Jesus, porque Jesus as ama de uma forma especial. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele está, quando diz amou o mundo, nós estamos incluídos neste mundo. E quantos estão ouvindo este som agora? Meu amigo, você está incluído também neste amor de Deus. O amor soberano que tem poder para salvar a tua pobre alma e perdoar os teus pecados. E a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, mas eles com dificuldade. Os outros evangelistas, eles dão mais ênfase na história. Diz que quando chegaram na casa havia uma multidão enorme. Eles não puderam passar pela porta com o paralítico. Então eles subiram em cima, destelharam, desforraram, tiraram o forro da casa, a cobertura da casa, e passaram o paralítico por aquele lugar. As casas naquele tempo era bem diferente das nossas, que nós estamos pensando que era uma casa assim de duas águas, cheio de telinhas romanas. Não é nada disso. As casas eram feitas de taipa. Quem já morou em casa de taipa? Quem já viu casa de taipa? Eu também já vi. Nunca morei, mas já vi, não é? E lá em cima eles tinham como se fosse uma laje, mas era tudo de barro, não é? Para eles poderem no verão dormir lá em cima, porque era muito quente. Então eles subiram pela escada lateral que existia nas casas, e lá em cima era como se nós estivéssemos aqui, ó, era um chão, e eles conseguiram tirar aqueles barros, aqueles torrões, não é? Fizeram uma passagem, seguramente usaram alguma corda e desceram o paralítico na presença de Jesus. Uma das melhores coisas é levar alguém na presença de Jesus. Quanta gente que precisa da presença de Jesus, porque sua vida às vezes está totalmente atrapalhada. Quantas pessoas estão submissa ou subjugada pela tristeza, pela angústia, e ela diz: eu não sei o que fazer, como fazer. Mas vem aos pés de Jesus. Ele tem solução para você. Ele quer salvar a tua pobre alma. Ele quer te transformar, te libertar. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando ele está diante de Jesus, e agora olhando humanamente para aquele paralítico, qual era a necessidade mais urgente? A cura. A cura daquele indivíduo. Ele precisava ser curado, voltar a ter os seus movimentos, para ele poder trabalhar, andar, viver. Mas Jesus, ele vê além do nosso olhar humano. Jesus, quando ele olha, ele penetra até a nossa alma, até o nosso espírito, e ele vê a necessidade que há dentro do coração humano, que é a necessidade de perdão por causa do pecado. O pecado vem destruir o homem. O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado leva o homem à bancarrota. O pecado leva o homem à destruição, à perdição, ao mal. Muitos e milhares de pessoas estão arrastadas pelo pecado, algemadas pelo pecado, e tem que obedecer o pecado. Mas quando vamos a Jesus, ele arranca o pecado. João um dia disse na sua palavra, João Batista pregava, e perto do rio Jordão,
quando Jesus se aproximava, ele disse aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus veio para arrancar o pecado, para tirar a escravidão do homem. O homem se tornou escravo dos seus males, do seu pecado, mas Jesus veio para libertar o homem. Por isso a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Glória ao nome de Jesus. E aquele homem estava ali deitado, olhando para Jesus, olhando ao seu redor a multidão enorme, e ele ouve uma palavra interessante: os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Aí todo mundo pensou: é brincadeira, não pode. O camarada está paralítico, está doente, e Jesus fala que os pecados estão perdoados. Que é isso? Quem pode perdoar pecado? Esse homem aí está blasfemando. É só Deus que perdoa. E Jesus, que conhece, a Bíblia diz: sem que haja uma palavra na tua língua, eis que o Senhor tudo conhece. Ele conhece os teus pensamentos, os nossos pensamentos. E ele entendeu aquele pensamento, e disse: olha, por que vocês estão pensando isso? Eu vou dizer e provar para vocês que eu tenho poder para perdoar pecado. Qual que é mais fácil? Eu dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou curá-lo agora, ordenar que ele se levante? E todo mundo se calou na palavra de Jesus, ficaram na expectativa. E aquele homem agora perdoado, já estava com a alma alegre, com a alma feliz. Parece que se ele voltasse paralítico, ele já estava bem demais. Porque uma das coisas que aflige o homem não é a enfermidade, mas é o pecado. O pecado aflige, arrasta o homem, leva o homem para a sarjeta, leva o homem para o mal. O pecado é terrível. Mas Jesus perdoou o pecado daquele homem, e ele ficou feliz da vida. Mas ainda Jesus faz mais uma coisa interessante. Ele diz: levanta-te e anda. Aquele homem levantou. Todo o movimento daquele homem, de suas juntas, começaram agora a se desenrolar, a desenvolver, e ele começou a se mexer. Aleluia. E ele começou a se mexer. De repente, ele podia mexer seus pés, as suas pernas, ele podia mexer suas mãos, e ele podia se mexer, se mover, e ele simplesmente ficou de pé na frente de todo mundo. O Salmo 23, há um texto que diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aquela mesa Jesus preparou para aquele paralítico, e todo mundo ficou olhando aquela alegria, ele saboreando o perdão do seu pecado, mas também recebendo a cura divina. E ele se levantou e pôde andar tranquilamente, perfeitamente, na frente de todos, e todos se calaram. Não puderam dizer nada contra Jesus, mas o que diziam os discípulos? Eles diziam o seguinte: nunca vimos coisa desse jeito, nunca vimos tal coisa. Este homem fez um milagre extraordinário. E assim, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de muitos paralíticos. Eu não estou dizendo fisicamente, ainda que exista, mas muitas pessoas que estão totalmente paralíticas. Eles não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ir até um templo para adorar a Deus, não conseguem fazer nada, porque estão presos ao pecado. O maior problema daquele homem não era a paralisia, era o pecado. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que é o pecado, para salvar o homem dos aguilhões da morte. E ele fez esta obra extraordinária na vida daquele rapaz. E aquela multidão ficou perplexa, e a Bíblia diz que muitos creram no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória ao Senhor. E é uma coisa interessante a salvação,
Quando Deus entra no coração do homem e perdoa ele sente uma transformação. A coisa muda. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A gente sente uma mudança radical na nossa vida, no nosso coração. Eu me lembro uma vez que fui pregar num lugar, num ponto de culto, numa fazenda, longe, 8 quilômetros. Emprestei um jipinho curto, a gás, sem capota, sem freio. Coloquei todo mundo em cima e fomos, descendo aqueles morros, assim, só na primeira. Se escapasse a primeira, nós morria tudo. E nós fomos, chegamos naquela casa, era na sala. Eu tinha uma cornetinha. Se eu tivesse um aparelho desse aqui, eu era rico. Mas eu tinha uma caixinha Fran bem pequenininha assim, e uma cornetinha de vender melancia. E eu coloquei lá na área assim. E aquela cornetinha virou o maior som, aquele som da pesada mesmo. O vento levava aquela acústica tremenda, que o pessoal da escola disse: fala para esse pastor parar com essa corneta aí, está atrapalhando a escola. E era do outro lado do rio, dava mais de 2 quilômetros quase. Está atrapalhando nós aqui com aquela corneta desse tamanho, pelo amor de Deus. E aquela multidão veio, aquele pessoal veio e lotou aquele lugar ali. E eu comecei a falar de Jesus para aquele povo, uma palavra simples como esta. E quando eu estou falando de Jesus, o Espírito Santo começou a agir no coração do povo. E tinha uma menina que foi comigo, ela nunca quis ficar crente. Os irmãos ficaram crentes, mas ela e a mãe não, de jeito nenhum. Era uma menina sapequinha mesmo, daquela pesada. E ela estava lá no nosso meio. De repente aquela menina começou a gritar. Ela começou a gritar, levantar as mãos para o céu, e gritava e chorava. E eu fiquei assustado, eu disse: meu Deus, que bicho me mordeu? O que está acontecendo com aquela menina? Mas não era, era Deus trabalhando no coração dela. Aí trouxeram ela chorando, eu disse: o que foi, menina? Ele disse: eu quero aceitar Jesus, eu quero que Ele me perdoe agora os meus pecados. E aquela menina aceitou Jesus. Ainda essa semana eu falei com ela. Ela está lá em Londrina, ela já é vovó. Passou o tempo, né? Ela já é vovó, mas ela está firme com Jesus até hoje. Isso é salvação, meus irmãos. Isso é salvação. Jesus, quando faz, Ele faz bem feito. Ele faz bem feito. Eu me lembro uma vez que fui pregar na cadeia. Na minha cidade tinha uma cadeia. Naquele tempo, os presos ficavam lá amontoados naqueles cubículos. E eu tive o acesso à cadeia. Por 8 meses. Todo domingo nós ia pregar para aqueles presos. Só que eu pregava do lado da grade para cá e soltava eles dos corredores e nós ficávamos para fora. Porque era perigoso mesmo. Tinha pessoas perigosíssimas ali dentro. E veio aqui bastante moços e moças que me acompanhavam naquela época. E eu falei: eu vou pregar hoje. Qual a tua razão? Porque eu sou crente em Jesus. E comecei a pregar. Quando eu estava na terceira, uma menina deu um grito muito grande e começou a chorar. E ela veio para frente. Ela tinha uma deficiência na mão. Parece que tinha dado um derrame nela. Ou nasceu daquele jeito. E ela estava com a mão assim, e ela veio com essa mão chorando e dizendo: eu quero ser crente. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus salvou aquela menina ali naquela hora, dentro da cadeia. Ela não era presa não, ela estava acompanhando a gente. Mas Jesus falou no coração dela. Quando Jesus opera, meus irmãos, o pecado vai embora. A pessoa cai em si e ela sabe que é um Deus poderoso, que salva, que liberta, que transforma, que cura, que nos dá vida, que nos dá esperança e que nos dá o céu. Glória a Deus. É isso que nós estamos falando. É isso que o Evangelho faz. Jesus veio para salvar. Ele veio para curar o povo. Quanta gente está angustiada, quanta gente está subjugada no mal, no pecado, procurando outras coisas para pelo menos ter um pouco de esperança ou de alegria, mas não resolve nada. Mas vindo a Jesus,
Ele vai perdoar o teu pecado. Ele vai salvar a tua alma. Jesus, o carcereiro falou um dia para Paulo, o grande apóstolo do Senhor: o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Quando Jesus salva, eu tinha um pastor que me ensinou muito. Ele dizia para nós: o difícil é Jesus salvar o primeiro da casa, mas salvou o primeiro, os demais vêm aceitar Jesus. Isso é verdade, meus irmãos. E lembro que nós ganhamos um moço para Jesus, muito culto, muito inteligente. Ele tinha serviço do exército em Curitiba, e ele era da comunicação do exército. E lá, quando ele estava servindo, ele tinha lido a Bíblia 2 vezes, mas ele era um devoto mesmo ao catolicismo. E ele estava ali, foi 2 vezes no culto, e na segunda vez ele aceitou Jesus. E quando ele chegou na casa dele, com aquela felicidade, o pai e a mãe excomungou ele, os irmãos expulsaram ele, mas ele tinha aceitado Jesus no coração. Aquele moço foi o pivô daquela família inteira servir a Jesus. Todas as irmãs dele, todos os irmãos. E o pai, na hora da morte, lá no leito de dor, ele chamou o pastor e disse: eu quero aceitar Jesus.